providência. Nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra para os amados, e eu coloquei como título: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. A primeira vez que eu ouvi, e eu fui num filme, eu confirmei, e eu fiquei imaginando sobre esse tema. Deus é bom o tempo todo. Vocês confirmam que Deus é bom? Vocês vivem a bondade de Deus todos os dias? Lá no Salmo 34, 8, lá no Salmo 34, 8, tem uma palavra do salmista muito, assim que traz e fala isso sobre Deus: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. E eu, maravilhosamente fiquei quando eu li a primeira frase: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas, queridos, o que Deus tem me incomodado ao longo de um período muito grande, e eu confesso para vocês, enquanto eu estava vindo na viagem, eu estava pensando sobre essa palavra, e o que me incomodou, e me perguntei: eu tenho vivido a bondade de Deus intensamente? Eu tenho sido um cristão que tenho reconhecido a bondade de Deus? E eu quero lançar para a nossa igreja, para os nossos amigos e irmãos que estão aqui: você tem vivido a bondade de Deus na tua vida diariamente? O salmista declara realmente que o Senhor é bom, e ele declara que aqueles que confiam nele são abençoados. Mas eu quero dizer para a igreja: o Senhor me deu uma palavra, uma resposta. O homem, a igreja, o povo, tem vivido a bondade de Deus apenas com as migalhas. Nós não temos tido condições de verificar, de visualizar a verdadeira bondade de Deus. E eu e você, nós necessitamos viver a bondade de Deus com aquilo que Ele é, com a essência verdadeira de Deus. Se nós não fizermos isso, nós estamos deixando de passar as bênçãos que Deus tem preparado para a igreja dele. Porque muitas vezes, se você pergunta: Deus é bom para ti? E você vai dizer: sim, Ele é bom. Eu tenho saúde. Sim, Ele é bom. Eu tenho um emprego, eu não perdi o emprego. Sim, Ele é bom. Eu tenho uma boa casa. Sim, Ele é bom. Eu tenho amigos. Sim, Ele é bom. Minha família está bem. Eu quero dizer para vocês que quando nós entendemos a bondade de Deus somente nestas ações superficiais, nós estamos deixando de aprofundar na verdadeira bondade de Deus. É importante? É. Mas nós precisamos ir mais a fundo. Enquanto eu estava vindo no ônibus, e eu pensando nessa palavra, eu comecei a perceber que eu preciso trilhar com mais profundidade na bondade de Deus. Eu contei para vocês uma bênção maravilhosa que declara a bondade de Deus para com o ITBT Amazônia. Mas eu entendi que não é suficiente eu só falar do que Deus fez comigo e com o ITBT Amazônia no período da pandemia. Isso é pouco para o grande Deus que nós temos. Igreja, nós estamos ouvindo por aí, diariamente, uma mensagem dizendo que o dia do Senhor está próximo, que a vinda do Senhor está próxima. Isso significa que nós precisamos acordar para viver aquilo que Deus tem para nós, na sua bondade. E na bondade de Deus, naquilo que Deus tem feito, a bondade do Senhor, ela é contínua. Sabe que nós não temos interrupção na bondade de Deus? A bondade de Deus, ela não tem interrupção, ela é contínua. Vocês já pararam para pensar nisso? Que você faz algo, e queria só exemplificar lá em Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 3, eu gostaria, em Gênesis capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: olha só, ouvi o som, quando ali o homem peca, e Deus vai até ele visitar na virada do dia para a noite, e aí aquelas pessoas, Adão e Eva, se escondem de Deus. E Deus: cadê vocês?
Olha só o que ele respondeu: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão, me escondi. Sabe por que o homem se escondeu? Porque o homem pecou, porque o homem transgrediu a lei de Deus. Isso quer dizer que ele está perdido, que ele está totalmente fora do projeto de Deus. E Deus fala com aquela pessoa. Vocês já pensaram, se fosse vocês ou eu, que demos, e nós damos uma ordem, vamos dizer assim, para os meus filhos ali, olha, para o seminarista, eles sabem, quando eu acordo de forma diferente, eles ficam quietos, né? Por quê? Porque de repente eu vou agir de forma bem pesada com ele. Às vezes é preciso, muitos filhos não é fácil, né? Se Deus fosse agir como eu, às vezes ajo para ser bem severo. Talvez eu ia deixar eles com algumas situações bem difíceis, mas Deus ia nos deixar com essas mesmas situações. Só que Deus, a bondade de Deus, ela é contínua, ela não há interrupção, ou seja, o amor dele é contínuo. E olha só o que ele fala lá no 21, no versículo 21. O que Deus fez após aquele casal ter simplesmente transgredido a lei de Deus? Lá no versículo 21 diz algo muito grande, que Deus provê. Fez Deus, Yahvé. Sabe o quê? Túnicas de pele, com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Por que aqueles homens se esconderam de Deus? Porque estavam nus, estavam envergonhados de Deus. Mas Deus diz: olha, eu amo vocês. Aquilo que eu transmiti do amor nesse jardim, eu continuo. A bondade de Deus, ela não é interrompida, ela é contínua. A nossa vergonha é que muitas vezes impede, é o nosso agir em direção a Ele, é que nos impede de observar e absorver tudo que Deus tem para nós. Mas a bondade dele, não. Ela continua à minha e à tua disposição. Ela continua sendo levada assim de uma forma tão tremenda para nós. E nós muitas vezes temos tido só as migalhas. Quantos testemunhos nós temos visto de pessoas que pecaram e passam um tempo fora porque estão envergonhados? E muitas vezes as pessoas cometem o grande desatento, o desatino, o erro de dizer que Deus se afastou dele. Deus não se afastou dele, porque a bondade dele, a misericórdia dele é contínua, meus queridos. É essa bondade contínua que Deus quer nos dar, que Deus quer nos dar todos os dias. Deus quer nos dar isso aí. A bondade de Deus, do Senhor, ela também é intensa. A bondade do Senhor, ela é intensa. Sabe aquelas pessoas que são intensas ali, que fazem coisas assim, sabe, de forma forte. Aquelas pessoas que quando tem algo para fazer, sabe, tem assim ultrapassa até o meu limite, no caso que eu não sou tão intenso, mas tem pessoas intensas que vai e faz. Que quando você dá uma tarefa para ele, ele não se aquieta, até que aquela tarefa seja resolvida. Agora imagine essa bondade intensa para Deus. A bondade de Deus, ela tem uma intensidade profunda. Lá em Romanos 5:8, dá uma demonstração dessa bondade de Deus com uma intensidade tão grande, tão maravilhosa, que você não tem como nós mensurarmos. Porque Ele, olha só, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda o quê? Pecadores, transgressores da lei de Deus. Mesmo nós sendo transgressores, Cristo morreu por nós. Você quer uma intensidade maior do que essa? Eu sendo pecador, você sendo pecadora e pecador, e mesmo assim Deus, por uma intensidade tão profunda, tão grande, Ele diz: não, ei, esses são pecadores, mas eu vou mandar o meu filho, para que ele esteja sendo reconciliado comigo. A bondade de Deus, ela é intensa. Você imagina você como pessoa, como ser humano, intenso. Às vezes ninguém te segura. Agora imagine Deus demonstrando essa intensidade para mim e para você. Ele faz tudo que for necessário para que eu e você estejamos do lado dele. Tudo. Também nós podemos ver lá em Efésios, um outro texto também, Efésios 3:20.
Olha só, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Meus amigos, isso é uma declaração. Ele faz mais do que tu quer, do que tu precisa, do que tu pede. Ele te dá muito mais, igreja. É um Deus intenso, de bondade. Ele te dá não é somente o que você pede, mas Ele é capaz de dar muito mais. Salomão pediu sabedoria. E Deus disse, tu vai ter sabedoria. Mas além da sabedoria, tu vai ter riqueza. Tu vai ter poder. Essa é a intensidade de Deus, da bondade de Deus para mim e para você. Ele te dá muito mais. Ele me dá muito mais. Ele nos dá muito mais. Porque essa intensidade, eu posso aqui dizer para vocês que não há limites da bondade para você e para mim. De Deus para você, não. O limite somos nós, que muitas vezes colocamos. Mas a bondade de Deus, o amor de Deus para com a igreja, para com o seu povo, não há limites. Você é que se restringe. Você não chega aos pés dele. Quando nós fomos, pastor Isaí fazendo aqui um momento de intercessão, e eu estava orando. E quando eu fechei os olhos, que eu abri, vi pessoas aqui na frente, buscando essa bondade, sem limite de Deus para a sua vida. É o que Ele quer que a igreja faça, é o que Ele quer que as pessoas façam, que tenha essa intenção. O Senhor é bondoso, é intenso, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou me prostrar diante dEle, eu vou me colocar diante dEle, eu vou viver essa intensidade da bondade de Deus todos os dias. Eu não quero e não vou me contentar apenas com migalha, porque migalha não é o que Deus deixou para mim. Deus nos deixou foi a abundância em bênçãos, foi abundâncias. E o Senhor continua falando ao meu coração. Em algum momento ali, eu estava naquele ônibus, pedindo a Deus sobre essa bondade, e veio uma palavra para mim. Até compartilhei com o pastor Isaí. Reconhecimento. Distinguir. É o que está faltando no povo de Deus. Reconhecer quem é verdadeiramente o teu Deus. Distinguir o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, daquilo que está tão fácil de ver. E começar a enxergar com os olhos não físicos, não os olhos da minha necessidade física, não os olhos daquilo que sana momentaneamente aquilo que eu preciso, mas algo mais profundo, algo mais intenso, algo com mais profundidade. E Deus quer que eu e você estejamos olhando para Ele com essa profundidade, para verdadeiramente colher tudo o que Ele tem preparado para nós, verdadeiramente colher aquilo que Ele tem destinado para o seu povo. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem as Bíblias, quem gosta de ler lá em 1 Reis, capítulo 19, tem aqui no telão, tinha me esquecido, né? Mas vamos abrir a Bíblia, eu creio que é maravilhoso, e o Senhor me deu esse texto para eu poder falar para vocês. Como é que eu posso aproveitar toda a bondade de Deus? Como é que eu posso adentrar naquilo que Deus tem preparado para mim de maneira profunda e deixar as migalhas de lado e começar a colher o que Deus realmente tem para mim? E vem essa história aqui do profeta Elias. O Senhor falando a ele no versículo 11: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Primeira parte. Talvez quando você vê algo muito intenso, muito forte para ali, muitas baladas, muitas palavras, modismos, eu quero dizer para vocês que não é ali que Deus está. O povo de Deus está sendo enganado.
Não é ali que Deus está. Às vezes nós começamos a ver, e tem muito modismo hoje, nós temos a internet como uma das principais armas que nós cristãos temos para divulgar a palavra do Senhor. Mas infelizmente, essa arma não está à disposição só nossa, está à disposição do mundo também. E muitas vezes pessoas estão sendo enroladas, achando que ali está Deus. Porque às vezes vem muitas mentiras através dela. Nós precisamos buscar Deus na verdade. E ali o Senhor começa a falar ali também, e depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava também no terremoto, não estava naquele barulho, o Senhor não estava daquela forma, que às vezes é tão visível para as pessoas. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz calma e baixa. Assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto, e saiu e se pôs de pé à entrada da caverna, e eis que ali lhe veio uma voz e disse, e eis que ali lhe veio o Deus eterno, e falou com ele. Sabe através do quê? Daquilo que Deus fala diretamente, sussurrando ao nosso coração. Não é aquilo que muitas vezes aparenta aos nossos olhos, mas é aquilo que Deus fala ao meu coração. É a forma, a única maneira que eu e você temos de absorver a bondade de Deus sem estar recebendo as migalhas. É desta forma, e nós só podemos fazer isso quando o sussurro de Deus vem. Pode ter o barulho que tiver por aí. Se você está intimamente ligado com o Senhor, você vai conseguir entender que é Ele que está falando. E aí você vai ser capaz de ver a bondade dEle, não apenas naquelas coisas mais fáceis de ver com os olhos. Você vai começar a sentir essa bondade a todo momento. Você vai começar a sentir a palavra de Deus com intensidade no teu íntimo. Você vai conseguir começar a olhar para as pessoas e começar a ver Deus. Você vai começar a olhar para as dificuldades, sim, mas vai dizer, mas Deus está aqui. Você vai começar a olhar para tudo que está em volta de você, mas você vai dizer, mas é Deus que está aqui. Aí você começará a receber a verdadeira bondade de Deus, porque ela vai viver na tua vida, ela vai fazer parte do teu respirar, ela vai fazer parte da tua condução diária, do teu caminhar, ela vai fazer parte daquilo que o Senhor mais ama em você, o teu prostrar diante dEle, o teu adorar a Ele, e Ele vai receber, porque a tua adoração, amada igreja, vai subir como um aroma suave, porque você está reconhecendo a bondade de Deus, porque você está recebendo a verdadeira bondade de Deus. Aí você vai poder dizer, Deus é bom o tempo todo. Quando nós falarmos essa frase, quando eu vi a primeira vez, eu achei muito interessante, porque lá era num filme, dizia assim, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele repetia. Só que essa frase, ela precisa não só ser repetida por mim e por você, ela precisa ser vivida. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. Eu preciso viver todos os dias. Deus é bom, igreja? O tempo todo? Você tem experimentado a bondade de Deus o tempo todo na tua vida? Se tem alguma dúvida, tira essa dúvida. Porque a palavra dele nos garante que a bondade dele é ininterrupta, que a bondade dele é intensa na tua e na minha vida, que a bondade dele está à disposição da igreja do Senhor. E nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos nos agarrar naquilo que é segurança, naquilo que é firme, e não há firmeza que não seja em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não deve se agarrar em algumas situações, algumas informações que não vêm, não procede de Deus, porque Deus é a verdadeira rocha, Deus é o verdadeiro alicerce, Deus é aquele que vai me sustentar e te sustentar. Lembre-se, Deus fala com seu povo no sussurro.
Ele vai falar só para ti. Porque você individualmente é especial para Ele. Porque você individualmente é uma pessoa que Ele quer junto dele. Porque você individualmente é aquele que Ele faz tudo de forma profunda para tê-lo ao lado dele. E Ele vai sussurrar, Ele vai dizer assim: João, Pedro, Maria, Carmen, Andrei, Isaías, ei, eu quero falar contigo porque a minha bondade para ti, é específica para ti. Eu vou sussurrar para ti. Como alcançar? Procure mais, leia mais, busque intensamente na palavra do Senhor, para que você saiba distinguir o sussurro de Deus do barulho que há no mundo afora. Para Ele te abençoar e me abençoar, em nome de Jesus. Que você viva a verdadeira bondade de Deus na tua vida todos os dias com intensidade. Amém? Pastor Isaí, eu quero pedir permissão, o pastor vem para concluir o culto, mas eu ainda pode vir, pastor, mas eu queria pedir permissão para o senhor. Pastor Anderson, vem aqui, por favor. Pastor Anderson é um dos nossos pastores jovens, né? É um dos mais jovens, é sobrinho, mas o que eu vou falar não é porque é sobrinho, né? O pastor Isaí já conheceu lá, é um pastor empolgado, né? E tem assim se despontado com uma futura geração nossa, né, pastor? Nós precisamos, não estou lhe chamando de velho não, pastor. E eu pedi, pastor Isaí, uma permissão. Eu quero pedir que o pastor Anderson ore, abençoando a igreja do Senhor aqui. Aí depois o pastor Isaí tem a palavra, para que a igreja esteja todo dia vivenciando e dizendo com o coração de forma profunda: Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Amém. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a ficar em pé, por gentileza. O Senhor é bom, amém? A bondade de Deus nos alcança a cada dia. Eu queria que você estendesse as suas mãos aos céus, diante do Senhor, e nós vamos exaltá-lo, exaltar a bondade dEle que está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Comece a agradecer pela tua casa, comece a agradecer pela tua vida, comece a agradecer por tudo aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Comece a exaltá-lo nessa noite, porque Ele é o Deus de bondade. Ele é o Deus que nos abraça em todo tempo, em meio às lágrimas, em meio à dor, nos momentos mais difíceis. Jesus está do nosso lado. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, podemos sentir a bondade de Deus. Pai, de mãos levantadas, Senhor, nós te agradecemos pela bondade do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa igreja tão amada, por essa igreja tão preciosa, que tem, Senhor, nos recebido com tanto carinho, mas nessa noite nós, de mãos levantadas, pedimos as bênçãos do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada homem, mulher, marido, esposa, filhos. Pai, o Senhor conhece cada família nesse lugar. O Senhor conhece cada coração, as suas lutas, batalhas, e a bondade do Senhor tem alcançado cada coração, tem alcançado cada família. Senhor, e de mãos levantadas, nós queremos exaltar a tua bondade. E nós queremos, Senhor, nessa noite, te adorar, te render graças, louvores, honra e glória, porque só a ti, Jesus, só a ti, só no teu nome há todo o poder. Nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre a igreja de Deus em Marechal Cândido Rondon, Senhor. Abençoe esse lugar, abençoe essa igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém.